Olá a todos vocês, estamos reunidos aqui para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 27. Na aula 27, o objeto de conhecimento, Europa. Detalhamento, xenofobia. População europeia, o preconceito em relação aos emigrantes. Então vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos sobre um assunto em que atualmente é muito comentado, gente, principalmente em relação à movimentação de pessoas, que pega aí esse processo de imigração. E no continente europeu que nós estamos estudando, a gente vai analisar aí como é que ocorre essa movimentação de pessoas, tanto saindo do continente europeu, quanto várias pessoas chegando no continente europeu. E a partir deste mapa, vocês estão olhando aqui que vão existir esse processo de imigração, pessoas saindo de vários países do continente africano, também pegando aí do continente asiático e indo para onde? Para a Europa. Então vai existir um grande fluxo de pessoas saindo de vários países e indo para o continente europeu, mas também ocorrendo o inverso, pessoas saindo da Europa e indo para outras áreas. Então, nós iremos estudar sobre esse fluxo migratório. Então, olha só, a Europa e os fluxos migratórios. A gente vai estudar aí que até a primeira metade do século XX, gente, milhões de europeus, eles saíram do continente. Mas, professor, os europeus saindo do próprio continente, hoje em dia a Europa acaba chamando atenção por conta aí de receber e de também atrair várias pessoas de outros países, de outros continentes. Gente, nesse período em que os europeus eles começam a sair aí do continente europeu, lembra das guerras mundiais? Onde é que ocorriam essas guerras mundiais? Em países europeus. Então, as pessoas elas estavam fugindo de quê? De guerras. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Então, vai existir esse grande fluxo de saída de europeus e indo para outros lugares. Por isso que hoje em dia, em fatores históricos, a gente observa muito descendentes de europeus em outros países do continente americano, lá na Oceania, em países da Ásia, em países africanos. Então, nesse período em que ocorrem ali as guerras mundiais, várias pessoas saem dos seus países europeus, e vão em busca de uma qualidade de vida ali em relação a fugir realmente dessas guerras, tá certo? Então, nesse período vai ser marcado aí a parte das guerras mundiais nesse período, tá bom? Ainda continuando os nossos estudos sobre fluxos migratórios, gente, nós também estudaremos aí que alguns dados da ONU ela vai colocar para a gente, vai nos mostrar, tá, que cerca aí de 76 milhões de imigrantes vivem na Europa atualmente, ok? Então, a gente observa que esses dados, vêm da Organização das Nações Unidas e colocam para a gente que esse processo de imigração, muitos vivem no continente europeu porque realmente chama muito atenção pelo desenvolvimento desses países, tá? Agora, isso tudo, gente, chamando atenção aí, esses países europeus chamando atenção, vem em decorrência de algumas crises que acabam ocorrendo, essas crises econômicas, tá? Então, em decorrência, da crise socioeconômica vindo ali dos países como os do norte da África, e até mesmo da América Latina, tá certo, gente? Então, a gente vai estudar aí em relação a esses dados, que isso tudo vai ocorrer em decorrência dessas crises, tá? Principalmente ligada à parte social e à parte econômica, principalmente do norte da África e também dos países da América
Latina, por conta dos desenvolvimentos que ocorrem. Às vezes as pessoas querendo ali, indo em busca, né, de uma qualidade de vida que não existe ali no seu país de origem, eles querem viver ali, receber, também ter um salário adequado, então querem viver de uma forma mais adequada, com uma qualidade em relação à parte de saúde, de educação, e também relativamente, né, a gente observa muito esse desenvolvimento em relação à questão ali da moeda, né, do dinheiro, porque a gente verifica e estuda que vai existir o euro no continente europeu, alguns países acabam adquirindo, né, aderindo, na verdade, essa moeda única, né, através da União Europeia, o euro, e o euro, hoje em dia, a gente verifica que vai ter um alto valor se comparado ali, por exemplo, ao real aqui do Brasil, tá certo? Agora, quais serão as principais causas, né, da imigração na Europa? Vai ocorrer o quê? Uma necessidade de mão de obra para executar aí determinados tipos de trabalho. Por quê? Como os países europeus eles já têm um fator histórico, né? Passaram ali pelo processo de desenvolvimento no setor primário, com a agricultura, com a pecuária, com a extração, desenvolvendo o setor secundário, que é o processo de indústrias, construções, e também o terciário, que hoje em dia vai ser o ápice nos países europeus, tá? Então, a população europeia, né, busca trabalhar nos setores, principalmente terciário. E como é que fica o setor primário? Como é que fica o setor secundário em relação ali à agropecuária, né, atividades realizadas no campo, ou até mesmo o processo de industrialização? Como é que a gente observa isso? A gente vai verificar que pessoas que já nasceram ali na Europa, né, não querem trabalhar nessas áreas. Então, isso vai fazer com que pessoas de outros países busquem esses países europeus, né, principalmente ali do continente africano, do continente asiático, até mesmo do continente americano, aqui da América Latina, para trabalhar nessas áreas em que a população europeia ela não quer. Então, essa necessidade da mão de obra para executar esses determinados tipos de atividades acaba atraindo aí para o continente europeu, tá? Mas não fica só aí não, em relação, por exemplo, ali a França, né, o Reino Unido, eles também acabam atraindo jovens nascidos ali em antigos territórios coloniais, principalmente, né, ali da Austrália, da Nova Zelândia, né, da Índia também. Então, quando tem esse processo ali de colonização no período ali das grandes navegações, né, onde principalmente ali a França, o Reino Unido, eles saíam, né, em busca de terras, em busca de matérias-primas, né, desses recursos naturais, eles se fixaram em um determinado período, tá? Então, vai ter essa ligação, né, colônia-metrópole. Então, antigamente, por exemplo, a Austrália era uma colônia, Nova Zelândia, Índia era uma colônia, né, lá do Reino Unido. Então, a gente observa que ainda existe esse vínculo. Então, esses jovens, né, onde teve esse processo de independência um pouco mais tardio, vai ter ligação com esses países europeus. Então, vários começam a ir também para países do continente europeu em busca ali de realmente estudar, realmente morar nessas áreas, tá bom? Além, né, de a gente também estudar aí de emprego, né? Então, além do emprego, os imigrantes, eles acabam procurando se especializar, né, em todas as partes profissionais, tá? E essa especialização profissional vem através de quê? Das universidades, dos estudos que acabam realizando. Então, isso chama muito a atenção, né, das pessoas, porque elas querem melhorar a área de qualidade de vida, e um dos pontos que se observa é realmente estudar e em busca desses conhecimentos através tanto das universidades quanto dos institutos tecnológicos, tá bom, gente? Mas todas essas causas, né, de imigração do continente europeu, né, atraindo pessoas realmente para ter uma qualidade de vida, para trabalharem, também vão ocorrer o quê? Ocorrem, gente, migrações, né? Essas migrações aí de um país para o outro, principalmente dos países do leste europeu, tá? Lembrando que esses países do leste europeu,
grande parte deles tinha uma forte conexão com a Rússia, né? Na época ali do mundo bipolar, União Soviética, porém, quando tem a dissolução ali da União Soviética, vários países não querem mais fazer parte, né? Tendo essa conexão aí com a Rússia, então vão em busca dos países europeus que estavam ligados com o capitalismo, principalmente os países ali da Europa Ocidental. Então, vai ocorrer o quê? Muitas pessoas que já moravam ali, já habitavam nesses países do leste europeu, começam a ir também para os países aí da Europa Ocidental, onde já estava ocorrendo este desenvolvimento aí, tanto na parte econômica quanto na parte política, que acaba chamando muito atenção. Então, esses movimentos migratórios, gente, estudando aí essas causas, né, vão ser resultantes do quê? Das desigualdades econômicas, tá? Principalmente em relação ali à Europa Ocidental e à Europa Oriental, tá? O leste europeu. Por quê? Foi todo um fator histórico. Lembra lá da Guerra Fria, quando a Europa estava dividida, né, em Europa Oriental e Europa Ocidental? Então, isso acabou marcando, principalmente no leste europeu, essas desigualdades econômicas, enquanto os países da Europa Ocidental estavam se desenvolvendo cada vez mais, os países da Europa oriental acabaram, né, ficando um pouquinho mais para trás. Então, essas pessoas começam realmente a ir para essas áreas, né, de desenvolvimento da Europa Ocidental, ocorrendo esse fluxo migratório um pouco maior. Através desse mapa, a gente pode observar, né, como é que ocorre essa transição. Olha só, aí vocês podem observar que os países, né, muito ligados ao leste europeu, a Rússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Ucrânia, né, esses países que estão em vermelho, gente, são os países ligados ao leste europeu. Então, muitas pessoas começam a migrar, né, indo para a Europa Ocidental, e aí vocês podem observar, só para a gente relembrar lá que a Alemanha, por exemplo, ela ficou dividida, né, entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental. Então, quando acaba ali o período, né, da Guerra Fria, a Alemanha, ela acaba se tornando porém ligado à Europa Ocidental. Então, países como a Suíça, né, a França, o Reino Unido, Noruega, Suécia, Finlândia, Itália, Espanha, Portugal, né, que são países que sempre estiveram ali junto a esse desenvolvimento da Europa Ocidental, né, começa a ganhar grande fluxo de pessoas que estavam vindo, né, da Europa Oriental, tá bom? Agora, vão existir também, gente, alguns motivos, né, para ocorrer essa migração no continente europeu, né? Outros motivos que acabam surgindo vai estar relacionado a perseguições políticas, ok? E também conflitos étnicos e as guerras, tá? A pessoa, quando ela vai para um lugar, né, quando ela decide sair do seu país de origem e ir para o outro, ela vai ter motivos para fazer isso. Ela quer uma qualidade de vida, o que pode não estar ocorrendo no seu país de origem, né? Exemplo, a Ucrânia. Tá? A Ucrânia, que acaba passando por conflitos com a Rússia. As pessoas que moram na Ucrânia, os ucranianos, eles não querem ficar ali, né? Eles vão, então, realmente em busca ali de áreas em que eles possam ter um sossego, possam ter a paz ali que eles não estão tendo e até mesmo ocorrer uma evolução, né, em relação à sua vida, tá? Então, perseguições políticas, os conflitos étnicos e até guerras vão fazer com que ocorra um fluxo maior em relação a esse processo de migração. E como a Ucrânia, né, está ali no meio do continente europeu, pessoas começam a ir em busca de outros territórios, de outros países, para realmente ali começar a viver, ter uma nova vida, tá? Então, as pessoas, elas ingressam ali como refugiados, né? As pessoas, elas acabam se tornando refugiados, porque realmente não tem como ficar ali no seu país de origem e vão em busca de outros territórios, de outros países, né, para se fixar, tá bom? Então, eles começam a sair do seu país ali de origem, começam a ir para outros destinos e acabam se tornando refugiados, tá bom? Então, além dessas pessoas, né,
saírem ali do seu país de origem, se tornando refugiados, outras pessoas, né, quando não conseguem se manter em um local que não seja ali o seu país de origem, elas acabam tentando migrar ilegalmente. Isso ocorre muito no continente europeu. Então, é aí que também nós iremos estudar sobre a imigração ilegal na Europa. Olha só, gente, os governos europeus, eles têm ali uma política de imigração restritiva. Ah, mas professora, eles acabam restringindo demais. Gente, se o continente europeu realmente começar a liberar, não ter esse processo de restrição, vocês podem imaginar o inchaço que esses países europeus eles terão em relação à população dos países africanos, à população dos países asiáticos, eles não vão aguentar, vai ocorrer um outro colapso. Então, por isso que esses governos, né, dos países europeus, eles acabam restringindo realmente, porque se eles não fizerem isso, eles não vão ser capazes de conter aí o grande fluxo de estrangeiros, né, que vão querer entrar. Se já atualmente, com toda essa restrição, ainda existe esse grande fluxo, né, que acabam ali entrando clandestinamente nos países, a gente vai observar que acaba tendo esse processo aí, tá, que acaba realmente restringindo determinadas áreas, né, países ali como a Alemanha, como a Espanha, como a França, eles realmente acabam restringindo. E a partir dessa imagem aí, olha só, vocês podem observar, né, um barco, um bote, com várias pessoas que estavam tentando entrar em algum país europeu, através do mar Mediterrâneo, provavelmente. Essas pessoas, né, elas realmente correm, acabam colocando a sua vida em risco, porque elas realmente querem sair do seu país de origem, fugindo de um conflito, fugindo de uma guerra, né? Não consegue ter ali uma paz, não consegue desenvolver por conta, por exemplo, de países africanos em que realmente o índice de desenvolvimento humano, infelizmente, é muito baixo. Tá? Então, realmente essas pessoas começam a fugir, né, para lugares em que realmente possam viver, tá bom? Agora, a restrição, gente, ela vai ser ali justificada, né, pelo fato de os países europeus não terem realmente condições estruturais, principalmente, tá? E econômicas. Se começar a liberar, vocês podem imaginar a quantidade de pessoas que vão querer começar a ir para a Europa, né? Então, realmente não vai realmente comportar ali a grande quantidade de imigrantes e realmente pode virar um colapso no continente europeu, nos países desenvolvidos, tá? Então, ainda, né, sobre os estudos da imigração ilegal na Europa, gente, depois de entrar, né, na Europa, muitos imigrantes ilegais, quando ele consegue entrar, né, conseguiu ali entrar sendo ilegal, eles começam a trabalhar, eles vão em busca de trabalho, né? Principalmente em lugares onde a fiscalização ou ela não existe, ou ela é pouco rigorosa, né? Ou que acaba ali exigindo uma baixa qualificação profissional. Então, essas pessoas realmente, sendo imigrantes ilegais, elas vão se sujeitar a tudo, né? Porque elas querem dinheiro para sobreviver, para começar a melhorar ali com a sua qualidade de vida, né? Começam a trabalhar em setor informal, da parte econômica do determinado país que ela conseguiu adentrar, e até mesmo em relação à construção civil. Mas isso não ocorre somente no continente europeu, né? Pode ocorrer em qualquer país, assim como o Brasil, né? Que acaba chegando pessoas de outros países aqui do continente americano. Essas pessoas, elas querem trabalhar, querem se desenvolver, ter uma qualidade de vida. Então, não vai ser diferente também no continente europeu, tá? Então, grande parte desses trabalhadores, gente, eles vão habitar aí partes periféricas das metrópoles, tá? Quando a gente fala em periferia, não quer dizer que aquela área ali de periferia seja pobre, tá? Quando a gente fala em parte periférica, é porque vai estar distante do centro, né, daquele local. E normalmente, quando
Ocorre o desenvolvimento das cidades, gente. Se não tem uma estrutura adequada, se não tem ali um planejamento, lógico, essas áreas periféricas, elas não vão ter estrutura para as pessoas. Então, por isso que às vezes a gente acaba assimilando ali, né, as periferias à pobreza, e não é isso. A periferia, né, esse termo que a gente acaba utilizando e tendo essa imagem de periferia, é por conta da distância do centro daquela cidade para áreas mais distantes, tá bom? Então, a gente observa que essas periferias, dependendo do local, acaba se tornando com um valor mais baixo de aluguel, né? As pessoas, elas acabam tendo menor estrutura em relação ao centro da cidade. Então, isso vai ocorrer nesses países europeus, tá? Onde as pessoas, elas começam a buscar as periferias dessas metrópoles, onde a maioria, né, dessas pessoas acabam vivendo, né, em áreas mais baratas, tá bom? Então, tudo isso relacionado à imigração ilegal que acaba ocorrendo em vários países europeus. Então, a Europa, gente, acaba fechando aí suas fronteiras migratórias, tá? Fechando essas fronteiras migratórias, aqui a gente pode observar essa imagem, né, que acaba colocando o continente europeu e uma cerca para as pessoas não entrarem, né, para ter essa restrição. Então, com a redução do crescimento vegetativo, gente, a Europa, ela tem cada vez menos mão de obra disponível, tá? Mas, apesar disso, vários governos europeus, eles tentam diminuir, né, essa entrada de imigrantes em seus países, tá? E a atual situação econômica aí do continente, ele tem favorecido discursos mais nacionalistas, né? E tá até mesmo o surgimento aí de movimentos xenófobos, tá? Então, a gente observa muito realmente a aversão ao estrangeiro e até mesmo o racismo surgindo. Tá? E esse posicionamento intolerante, né, deve ser revisto, tá? Considerando a mão de obra imigrante, que ela vai ser importante aí para vários setores da economia de vários países europeus, inclusive aqueles, né, que vai exigir ali aos empregados uma qualificação profissional, tá? Então, parte da população europeia, gente, se recusa, né, a ocupar determinados postos de trabalho em vários setores, por ter ali uma alta qualificação profissional. Então, se não tem mão de obra, as pessoas, né, os imigrantes ilegais, eles acabam indo ali, né, realizando determinadas atividades, tá? Agora, em relação à imigração na Europa, aí, vamos também estudar sobre um período de 1960 a 2000. Olha só, em 1960, gente, a França, a Alemanha, a Suíça, a Bélgica e Luxemburgo, eles concentravam cerca de 7 milhões de imigrantes. No ano de 2000, França, Alemanha, Suíça, Bélgica e Luxemburgo, eles concentravam aí cerca de 20 milhões de imigrantes. Olha só, de 7 milhões passou para 20 milhões. E a Alemanha vai constituir aí uma população de imigrantes com cerca de 15% da sua população. Tá? Então, muita gente indo para a grande Alemanha, que hoje em dia é uma das principais potências da União Europeia. Ainda em relação a esse processo de imigração ilegal, gente, a União Europeia, ela vai permitir que prenda essas pessoas, se forem pegas, até 18 meses, tá? Após a extradição, essas pessoas estarão proibidas de até 5 anos aí para entrar na União Europeia. E quando eles são pegos, né, essas pessoas que acabam adentrando os países da União Europeia ilegalmente, a União Europeia ela vai se comprometer a oferecer assistência jurídica gratuita para verificar o que essas pessoas elas podem fazer para não ter tantos problemas, tá bom? Então, tudo isso relacionado a esse processo de imigração no continente europeu. Mas isso também te vai estudar em relação ao desemprego na segunda metade da década de 80, tá? Que vai ocorrer um desemprego estrutural, né? Por conta da dispensa da mão de obra, tá? Os europeus trabalhando em várias atividades, eles começam a ser dispensados, principalmente por conta da informatização, né, a robotização que começa a surgir e também o fechamento de várias indústrias. Então, nesse período da década de 80, vai ocorrer esse desemprego estrutural em vários países europeus, realmente vários
várias pessoas começam a ficar desempregadas, principalmente por conta dessa informatização e do fechamento de indústrias, porém os europeus vão achar o quê? Que pessoas de outros países que não seja do continente europeu estão tomando ali o emprego deles. Então é nesse momento que começa o quê? A aversão a estrangeiros, que vai ser a xenofobia, tá? Gente, considerado aí um intruso, né, por ocupar emprego de algum europeu, essas pessoas que vêm de outros países que não seja da Europa vão ser ali, ficar restrito, né? As pessoas realmente começam a ter essa aversão. Então, culpam imigrantes por falta de emprego e até mesmo surgimento de outros problemas sociais, tá? Então, ocorre o quê? A xenofobia, né? Essa aversão a estrangeiros. Então, para diminuir, né, esse processo de imigração ilegal, começa-se a ter o quê? O controle de imigração, né? Principalmente aí através desse mapa, né? Pegando o mar Mediterrâneo, vai ter essa forte conexão da Europa com a África através do Estreito de Gibraltar. Então, os países banhados pelo Mediterrâneo vão ser mais atentos à entrada de imigrantes ilegais, principalmente nessa área de onde? Do Estreito de Gibraltar, onde o policiamento ele vai ser mais ostensivo. Tá? Então, a gente observa aí, né, esse controle, principalmente no Estreito de Gibraltar, tá bom? Agora, ainda continuando esses estudos, gente, o debate aí sobre cotas de acolhida e refugiados é muito atual, pois recentemente essa questão migratória se agravou em função de crises e conflitos em países do Oriente Médio, tá? Que acaba sendo ocasionando, na verdade, uma fuga massiva de pessoas, né, que acabam tentando entrar ilegalmente na União Europeia. Além disso, né, muitos grupos oriundos ali de diversos países da África, eles procuram realmente ingressar na Europa atravessando o mar Mediterrâneo, tá? Então é preciso salientar, gente, que apesar dessa busca ali de políticas migratórias comuns no âmbito da União Europeia, vai existir também umas políticas diferenciadas no acolhimento em cada país, tá? Então acaba realmente também ocorrendo várias crises, como na Síria, né? Também a gente observa que várias pessoas começam a ir em grande quantidade para a Alemanha. Então, a gente observa que vão existir países específicos que acabam chamando muita atenção, como a Alemanha, e em outros, como a Hungria e a Macedônia, que não acaba atraindo muito essas pessoas, tá? Porque as pessoas elas já querem em busca, né, de ter ali a sua área, né, para habitar, para conseguir uma qualidade de vida, principalmente nos países mais desenvolvidos da União Europeia, tá? Agora, isso tudo, gente, vai fazer com que no continente europeu também acaba surgindo o quê? O subemprego, tá? Então, com o aumento do desemprego, acaba surgindo na Europa o subemprego, onde acaba aumentando a quantidade de camelôs, flanelinhas e outros tipos de ambulantes que os países europeus praticamente desconheciam até o ano de 1970, que passaram a circular pelas ruas de vários países da Europa, tá? Então, realmente, a gente observa que acaba surgindo esse subemprego, tá? E algumas possíveis soluções, né, apontadas ali por vários especialistas, gente, vai ser a criação de novas atividades ou até mesmo de novos empregos, por exemplo, ali, atividades da parte do turismo, de lazer, da proteção do ambiente, de ensino, entre outros, tá? E isso acaba ampliando o quê? Os investimentos em educação, já que essas novas atividades, elas vão exigir uma qualificação, principalmente relacionada a determinadas mãos de obras, né? O estabelecimento ali de uma jornada de trabalho menor, tá? Com até 6 ou 5 horas diárias, sem perdas salariais e o que permitiria o quê? Que mais pessoas trabalhassem em determinados países, tá certo, gente? Então, a gente observa todo esse processo ali de realmente buscar o desenvolvimento dessas pessoas, que elas possam viver de uma forma mais adequada, né? Saindo ali do seu país de origem, indo em busca de uma qualidade de vida, principalmente nesses países europeus, tá certo, gente? E assim a gente finaliza esse momento da nossa aula.